Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Anne. Eu sou o Bruno. E hoje nós estamos em mais um episódio do podcast Café com Ciência. E hoje nós temos a presença de uma psicóloga maravilhosa, que é a Tainá Soave. Vou falar um pouquinho, então, do currículo dela e aí a gente vai começar, então. A Tainá, ela é formada em 2015 pela PUC Campinas, atuou em diversas áreas da psicologia, como organizações e assistência social, e desde 2018 atua na área clínica. Possui formação em Gestalt Terapia pelo ICGT e cursa pós-graduação em Gestalt Terapia e especialização em gênero, violência de gênero. Atua com perspectivas de gênero desde 2015, realizando grupos de adolescentes e mulheres adultas com os mais variados temas. Entende-se como psicóloga feminista e atua, sobretudo, com a perspectiva de emancipação feminina. Atualmente, além do trabalho terapêutico clínico individual, dirige grupos de mulheres e estudos sobre livros clássicos do feminismo contemporâneo. Em suas redes sociais, fala sobre independência, autonomia e emancipação. Tainá, seja muito bem-vinda. E aí, para começar, me fala um pouco como que é o seu percurso, né, na psicologia, até chegar, então, nesse momento de falar sobre violência de gênero. Então, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu me identifico como uma mulher feminista desde o primeiro ano de faculdade, né? Foi na faculdade, participando de centro acadêmico, que eu tive uma noção um pouco mais ampla da sociedade. Eu falo que ter feito parte do centro acadêmico foi uma segunda graduação, né? Que, trouxe possibilidades que a graduação, lá em 2010, não trazia. Eu não sei como está hoje as graduações de psicologia, não sei como é hoje o debate de gênero dentro das universidades, mas sabemos que esse é um tema que caminha a passos lentos, né? Quando a gente fala aí desse ambiente mais tradicional que é da faculdade, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente explora um pouco mais isso, né? Tem a possibilidade de explorar mais. Enfim. E aí, enfim, cursei psicologia, né? E me formei em 2015 e já estava trabalhando na assistência social de Campinas, né? Que é onde eu fiz faculdade e morei durante alguns anos. Anterior a isso, eu tive uma passagem por uma organização, né? E quando me formei, estava aí na assistência social, trabalhando em serviço de fortalecimento de vínculo, né? Trabalhei 2 anos como educadora social e 2 anos como coordenadora de um núcleo de atendimento, né, de fortalecimento de vínculo. E foi um período muito interessante, assim, porque essa questão, assim, de vamos pensar de forma mais ampla, né, dentro de perspectivas sociais, né, veio com uma necessidade muito grande, assim, né, a realidade que a gente vivia ali, em que a gente atuava, né, trouxe essa necessidade bem urgente de pensar aqueles indivíduos por outros vieses que não só aquele da assistência, né, enfim. E aí é nesse momento em que eu começo a promover grupos na ocasião com adolescentes, né, em que a gente falava sobre assuntos que a gente brincava que era assim, assuntos de menina, né? A gente conversava sobre muitas coisas, assim, sobre cabelo, né? Sobre cabelo no sentido da importância estética, né, de uma menina preta, né, porque entendam que o trabalho ali era de fortalecimento de vínculo em periferia, né, então a gente atendia, né, atende-se um público que é majoritariamente de pessoas pretas, então tinha essa demanda, e era até muito difícil para mim ali, enquanto uma mulher branca, estar à frente de um projeto assim, né? Mas era tipo fazer o que tem nas condições que dessem, né? Com o tempo, outras educadoras foram chegando, com o letramento racial também, e aí a gente foi fortalecendo
esse grupo, né? Trazendo outras perspectivas também, né? Super importante. Mas foi ali que começou essa ideia de grupos, né? De mulheres. E, enfim, trabalhei mais alguns anos, voltei para as organizações, fiquei um período de um ano em uma organização, até que eu resolvi, me encorajei de ir para a clínica. Né? Isso foi lá em 2018. Me encorajei de ir para a clínica e desde o início da clínica, né, da minha clínica, eu já entendia que meu trabalho seria com mulheres, né? Eu não atendo exclusivamente mulheres, eu atendo homens também, mas homens que estejam cientes de que essa é a perspectiva. Eu parto desse ponto. Eu parto de um ponto, de um estudo de gênero, de um olhar a partir desse olhar, né, de como que os gêneros se estabelecem na sociedade. Então, atendo homens, mas assim, né, são homens que topam seguir por esse caminho, né, e que, inclusive, muitos deles me procuram justamente para trabalhar essas questões, porque tem desejo de trabalhar essas questões. Enfim. Então, assim, desde o início da clínica, eu já entendia que o meu trabalho seria com mulheres, né, o meu foco de estudo seria em mulheres, né? E aí fui fazer uma formação em Gestalt terapia, né? Foi aí que eu comecei também a pensar mais na possibilidade de como é que funciona uma psicologia feminista, né? Me encontrei com outras mulheres que também estão caminhando esse caminho, né? Construindo coisas. E foi aí que eu comecei a me interessar por estudar violência de gênero, né? Até que, bom, eu tive um período aí vivendo no México, e no México eles têm uma cultura muito forte de estudar isso. Eu digo que é um achismo meu, não tem base científica nenhuma isso, mas é um achismo meu de que daqui a alguns anos o México vai dar uma lição para a América Latina de como é que a gente lida com violência de gênero, porque nesse momento eles estão debruçados sobre isso, né? Estão pensando isso. Assim. É uma ideia que está bem difundida no México. E na América Latina, de uma forma geral, né, assim, nos países que falam espanhol, né, com exceção aí do Brasil, né, e também temos outros países que não falam espanhol na América Latina, mas assim, os países que falam espanhol, eles têm uma cultura de compartilhar, é quintal da casa do outro, sabe? Então, eles têm uma cultura de irmandade muito maior, né? Falo que a gente está excluído culturalmente também, né? Não é só linguística, né? É cultura também. Então, outros países da América Latina também estão caminhando aí para pensar a violência de gênero, né? E aí eu me encontro com uma formação em especialização, né, em violência de gênero, e aí acho que foi a cerejinha do bolo, assim, para entender que esse é um caminho que eu desejo seguir, que eu desejo seguir estudando, faz muito sentido para mim, né? Eu atendo muitas mulheres que são imigrantes, então pensar a violência de gênero também é pensar nesse recorte específico aí de mulheres que são imigrantes, né? Assim, dentro aí dos estudos de violência de gênero, a gente tem um material bem interessante sobre mulheres imigrantes. Então, bom, a minha prática clínica foi se encontrando, assim, né, com esse tema, né? E estamos aí, tô fazendo esse caminho, né, é um caminho que tô só dando o primeiro passinho, acho que tem muita coisa ainda para viver, para entender, para descobrir, é isso. E hoje, enfim, já estou com uma clínica exclusiva online, né, um trabalho remoto online, e atuando com mulheres, né, sobretudo com mulheres aí que vivenciam relacionamentos abusivos, né, com mulheres imigrantes, e aí dentro dessa complexidade que é ser uma mulher latina imigrando, sobretudo em países da Europa, né, enfim,
Então, essa é um pouco da minha atuação nesse momento. Bom, Tainá, prazer. Prazer. Me diz uma coisa, dentro dessa sua prática lá no México também, como que você poderia, assim, em poucas palavras, falar um pouco sobre como que eles lidam com os agressores? Isso é um assunto bem delicado, né? Porque, assim, eu vejo que aqui no Brasil dá a impressão que as pessoas não sabem direito o que fazer, sabe? Tá muito, segue no tiroteio, assim, né? Tanto em termos de agressividade, quanto em termos de abusos também, né? Lá no México, pela sua experiência, isso é tratado como uma questão de saúde mental ou é tratado como questão de justiça, questão de segurança pública? Como que é lá? E pela No sua México, experiência, né? uhum. No México, a gente vê mais tratado como uma questão de justiça, né? Se vê pouco esse discurso que eu acho que é muito mais difundido aqui, de que o agressor é uma pessoa que está num sofrimento emocional, tem uma patologia, né? Se vê muito mais por uma ótica judicial, né? Inclusive, essa formação em violência de gênero, ela tem um viés jurídico muito grande, né? O maior debate, o centro do debate é um debate jurídico. Uhum. Eu, como psicóloga, tem muitas outras psicólogas nessa formação também, a gente vai fazendo recortes, mas o grosso dessa formação é jurídica, né? Então, bom, como é tratado, é tratado como caso de polícia mesmo, né? Assim, é como caso de criar condições jurídicas para lidar, punir esses homens que são agressores, né? Aumentar a pena, por exemplo, Uhum, sim, sim, que tem as reincidências também, né? sim. Mas é claro que quando a gente está falando desse estudo de violência de gênero, particularmente eu penso que, assim, da minha experiência até aqui, é difícil generalizar, né? Não gosto de generalizar nada, porque é só a minha percepção sobre o mundo, né? Então, é difícil dar canetadas aqui, né? É isso, pronto, acabou. Mas, assim, da minha percepção até aqui, esse estudo da violência de gênero, ele está mais concentrado no impacto disso para as mulheres, né? Então, eu não vejo muito um movimento de pensar como é que é isso para os homens. Uhum. Eu vejo muito um movimento mesmo de pensar como é isso para as mulheres, né? E entendo que tem aqui uma demanda que não está atendida, que é de pensar o que nós fazemos, então, com homens agressores, né? Como é que a gente educa, como é que a gente trata, como é que a gente recupera, o que a gente faz com essa pessoa, né? Mas eu vejo que assim, a gente vai caminhando para um lugar de olhar para a mulher, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante, afinal de contas, assim, está toda a sociedade olhando para os homens, né? E interessada em perdoar os homens, né? E pouco interessada em entender quais são os impactos disso na vida das mulheres, né? Sim. Então, eu acho que é uma perspectiva de olhar para as necessidades das mulheres, né? E que eu acho, sim, que tem uma fragilidade, que é alguém precisa pensar sobre como é que a gente vai tratar isso com os homens, né? É uma fragilidade. Até porque eu acho que nenhum movimento dá conta de tudo, né? Por isso que a gente tem movimentos tão amplos, né? Sim, porque é um assunto muito complexo, né? Porque até quando vai continuar isso? Até quando? Isso parte da criação do menino em casa, sabe? Parte da referência
do pai que já é agressor, né? Enfim, porque viu o pai dele agredindo e achou que era natural, né? Existe uma confusão muito grande entre, pelo menos do meu ponto de vista, de confundir o natural com o normal, né? Uhum. E nós estamos inseridos numa sociedade patriarcal, né? Essa é a cultura. A cultura, à parte, ela é violenta por si só, né? Naturalmente, essa cultura já é violenta porque é uma relação de poder, né? De subalternidade, né? De exclusão, né? E é muito louco isso de pensar, né? Como quem está no centro e sendo protegido é um grupo tão pequeno, é um grupo tão, assim, tão seleto, né? Porque quem são os homens que têm total privilégio e poder? São muito poucos. A verdade é que a maioria dos homens estão sofrendo igual, né? Só que, assim, né? É claro que de alguma forma tem vantagem, né? Né? Sim. Ainda assim compensa defender esse grupo minoritário aí, né? Sim. Vemos aí esse movimento de pessoas, de homens, defendendo a todo custo pessoas que eles não fazem parte, né? Não é o grupo deles, não é a turminha deles, né? Mas eles estão lá defendendo. Enfim, então essa sociedade ela é violenta por si só, porque ela está pautada em uma lógica de relação que é violenta, que é hierárquica, né? Que usa da violência para estabelecer poder, né? Então, assim... Tainá, eu peço licença, vou fazer mais uma perguntinha, já seguindo, tá? Anne, com licença. Tainá, dentre os grupos de mulheres que você atendeu, de diferentes culturas, eu acredito que isso deva ser algo... acho que a palavra de hoje é complexo. Porque aqui em Maringá tem bastante famílias de haitianos, né? E conversando com alguns amigos psicólogos, eles disseram que, culturalmente falando, é diferente a forma da relação de gêneros, né? No caso, no Haiti. Aí, igual você disse, de imigrantes, né? Quando vem de outro país, como que você e seu grupo lida com as peculiaridades assim culturais dos imigrantes? A minha experiência, ela é exclusiva de mulheres brasileiras localizadas em outros países. Eu tenho um limite aqui que é linguístico, eu até tenho uma certa habilidade com o espanhol, por exemplo, mas eu não atendo pessoas que falam em espanhol, porque eu entendo que o nosso trabalho é muito complexo, né? Nada pode passar aqui, né? Assim, um acento aqui faz diferença, né? Uma vírgula aqui faz diferença, né, para o nosso trabalho. Então, eu não atendo pessoas que não falam, que não são brasileiras, né? Então, a minha experiência é a contrária, né? Não é de pessoas que migram para o Brasil, é de brasileiras que imigram para outros países, sobretudo para a Europa, né? Tem uma maior concentração ali de casos na Europa. Né? E, bom, algumas delas estão em relacionamentos que são interculturais, né? Ou seja, se casaram com europeus, né? Ou com norte-americanos, enfim. Então, tem relacionamentos que são interculturais, e aí a gente começa a entender, a própria existência em um outro país já é muito complexa, né? Quando você vai estabelecendo vínculos, aí vai ficando mais difícil, mais complexo, assim, né? Mais enraizado, né? Então, essa vivência, por exemplo, de pessoas que migram para o Brasil, infelizmente eu não tenho, né? Porque eu não atendo, como o meu trabalho é muito clínico mesmo, e esses grupos, né, eles acolhem mulheres, mas que falam em português, né, que são brasileiras. Então, essa vivência do migrante, né, eu não tenho, né? O que, enfim, a gente pode explorar, né, é como que o Brasil tem se comportado
ao receber essas pessoas imigrantes, né? Como que o Brasil, juridicamente, tem acolhido essas pessoas, né? E o Brasil é um dos países mais abertos a acolher imigrantes, né? E claro, né, passamos aí por alguns anos bem difíceis, né, em relação a isso, né? Mas ainda assim, né, em comparação a outros países do mundo, o Brasil continua sendo um lugar assim de acolhimento para pessoas migrantes, né? Que inclusive assim já recebeu várias conferências para falar sobre imigrações, né? É um país que, bom, a gente é simpático, né, com outros países, né? Temos essa fama, né? Então, assim, de fato, isso acontece, assim. É claro que, né, tem sempre aí as suas particularidades, né? A xenofobia é um ponto, né? É uma coisa inquestionável, né? Mas em comparação, por exemplo, a como é que um brasileiro é tratado na Europa, né? Um europeu é muito bem tratado no Brasil. Uhum. Um brasileiro talvez não seja tão bem tratado na Europa. E é tão legal quando você fala essa parte de que existe um limite, né? De que a gente não pode deixar passar nada. Então, quando a gente está atuando na área clínica, a gente precisa estar muito atentos ao que está sendo dito ali, né? E aí eu fico pensando, né? Acho que a gente já conversou isso até uma vez sobre como que é importante a gente ser letrados em gênero quando a gente está atuando, né? E qual que é o impacto que você acha de quando a gente não tem, talvez, esse acesso, ou a gente acaba talvez não achando que é tão relevante trazer, talvez, conhecer um pouco mais essa área? Produção de sofrimento, né? Uhum. Estamos produzindo sofrimento. Eu sou muito categórica em dizer que quando uma psicóloga, quando um psicólogo se propõe a trabalhar com minorias, né? Seja ela mulheres, população LGBT, enfim, a população migrante mesmo, né? A gente precisa ter letramento de raça, de gênero, de classe, porque senão a gente está só colaborando com acentuando esse sofrimento, né? Uhum. Então, assim, psicólogas que trabalham com mulheres sem letramento de gênero, elas estão somente produzindo uma lógica que é opressora, né? A psicologia, ela não é criada num campo libertário, num campo de emancipação, ela é criada com certos interesses, né? E a partir de um lugar, né? Porque é muito interessante quando a gente fala sobre a psicologia feminista, né? E aí alguém fala, mas isso é enviesado, né? Como se Freud não fosse, né? Como se ele não tivesse um viés, né? Como se ele não viesse de um lugar, né? Como se ele não fosse, ele não trouxesse uma perspectiva, né? De um homem branco, europeu. Então, assim, Uhum. ele traz um olhar, né? Todos nós trazemos, né? E esse olhar vai atender uma demanda muito específica, assim, né? Esse olhar eurocentrado vai atender uma demanda de pessoas europeias, né? E olhe lá, e olhe lá. Então, assim, ter esse letramento de gênero, ter um letramento racial, de classe, isso é fundamental para que a gente possa romper com essa produção de sofrimento que essa sociedade está oferecendo e causando em todas as minorias, né? Uhum. Então, enfim, eu acho que quando a gente não tem letramento de gênero, a gente está colaborando para o adoecimento de alguém. Uhum. E assim, ainda a gente parte desse lugar de que, enquanto mulheres, né, latino-americanas, a gente sabe como que tem um sofrimento, né, e ainda acho que quando você vai para fora, você consegue ter uma outra perspectiva também, né, de como essas ferramentas ali vão funcionando, né, porque é um problema ali muito sistêmico, né, então a gente está falando de um sistema que tem um certo privilégio, né, e até quando estava falando essa parte de imigrantes, né, por conta de que
a gente vai receber muito bem, mas a gente não vai ser bem recebido, né? E aí, quando você vai para o México, você está ainda numa cultura latina, né? E como que é a perspectiva de ser uma mulher, uma psicóloga atuando lá? Eu amo viajar e escolho nesse momento essa vida um pouco nômade. Mas eu tenho critérios para isso, porque eu não tenho interesse em morar na Europa, por exemplo, porque o meu critério é: eu só vou morar aonde eu ainda sou gente. Uhum. E no México, sim, nós somos gente. Inclusive, gente muito querida. Né? Qualquer pessoa que você falar lá, sou do Brasil, o sorriso é de orelha a orelha. Eles amam o Brasil. E a gente ama o México também, né? A gente tem uma relação muito. Talvez vocês escutem aqui o cachorro latindo, tá? É o Samuca. Ele é um jovem de 10 anos, assim, que se falar que tem dois, você pode acreditar que às vezes. Acho que tem, né? Porque tem uma energia que, assim, não sei de onde vem. Enfim. Então, assim, a gente tem uma relação de muito afeto com o México, né? E eles, de alguma forma, também gostam muito da gente. Então, é muito diferente você estar num país em que você é bem recebido, né? Em que nós estamos de igual para igual. Né? Eu acho que o México tem essa vantagem, né? Nós estamos de igual para igual. O Brasil e o México têm potências muito parecidas, assim, né? É claro que, assim, né? Ambientalmente falando, nem se compara, né? O Brasil é uma riqueza sem fim, né? Sem fim, não, com fim, né? Mas é uma riqueza. O México tem lá suas limitações que já são muito graves, né? Enfim, mas eu acho que a gente está de igual para igual, né? Mas tem uma coisa que é muito do latino-americano, né? Que não descolonizado, que é a síndrome de vira-lata. Lá também rola muito, né? Então, assim, você é brasileiro, eu gosto muito de você, o festa, né? Mas a gente sabe que o tratamento mais especialzinho ainda poxa, você é europeu, né? Aí a conversa é outra. Ou você é norte-americano, a conversa também é outra. Né? Assim como nós aqui, não foge muito da nossa. Aliás, assim, né? Talvez a gente se goste tanto justamente porque a nossa cultura é muito parecida. E esse ponto aí da síndrome de vira-lata também rola muito, né? Então, assim, a minha vivência enquanto psicóloga no México, ela é, assim, de muito respeito, assim, né? As pessoas respeitam, assim como, claro, né? As pessoas que entendem a importância da saúde mental, vamos fazer esse parênteses aqui, né? Assim como o psicólogo para pessoas que são conscientes da importância de saúde mental, também respeitam isso, um psicólogo brasileiro, assim, né? Então, eu não tive grandes questões pensando aí nessa questão, assim, de ser uma imigrante, sabe? Sempre me senti muito confortável, né? Agora, em outros países, não tenho essa informação para te dar. Talvez um dia possa até te contar, né? Eu volto para contar como é que é a parte 2 dessa história, mas assim, de América Latina, eu sou fã de carteirinha, tá, gente? Sou, assim, se você tiver que viajar para qualquer lugar, viaje primeiro para a América Latina. Primeiro vamos conhecer as nossas belezas, depois a gente vai lá e conhece as coisas dos europeus, né? Que deve ser muito bonito também e tal, mas assim, tem muita coisa boa aqui também para a gente explorar. Legal. Bom, Tainá, e mudando agora um pouquinho de pato para ganso, na sua vivência, tanto aqui no Brasil, quanto também pelo que você pôde observar no seu período no México, como que tem sido a questão das mulheres trans? Você também atende? Qual é a sua visão sobre, assim, em questão de como que isso está acontecendo?
a violência com relação às mulheres trans também? Como que tem sido? Eu tenho vivência maior, para te dizer, com homens trans. Isso é muito legal. Com homens trans. Isso é muito legal, né? Aqui no Brasil, me parece que a gente está mais aberto ao diálogo sobre pessoas trans. Mais do que no México? Sim. No México, essa é uma conversa que ainda é muito crua, né? Muito crua. Tanto que, assim, aqui a gente já consegue pontuar, é um dado horrível, mas a gente consegue ter dado, e isso é importante para que a gente crie políticas públicas em cima desses dados, né? A gente já consegue pontuar o quanto pessoas trans têm direito à vida aqui, né? Assim, né? A faixa a média, né, de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. A gente consegue pontuar isso aqui no Brasil, né? Lá não se fala muito sobre isso, né? E não é porque pessoas trans não existem, é claro que elas existem, né? Estão lá, mas não são vistas, não são faladas, né? Então ainda está muito cru lá. Eles ainda estão discutindo pontos que, por exemplo, de pessoas homoafetivas, é isso que eles estão discutindo ainda, sabe? Eu acho que já passou um pouco desse ponto, né? A gente aqui, acho que a gente já está um pouquinho mais avançado nesse sentido de discutir outras possibilidades, né? Que, assim, há 15 anos atrás, a gente falava GLS, né? A pessoa transexual, ela não era uma possibilidade, né, nessa conversa. Né? A gente vai se atualizando e vai incluindo novas possibilidades, né? E vai avançando nessa conversa, né? Lá nem tanto, ainda estão caminhando, né? Então, assim, ainda é um outro tipo de abordagem, sabe? Eles são um tanto quanto conservadores também, né? É um país muito católico, né? Apesar disso, né, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, o Tribunal Federal lá legalizou não, descriminalizou o aborto em território nacional. Então, é uma sociedade com suas contradições, assim, né? É uma sociedade que é conservadora, mas ao mesmo tempo está tentando caminhar de forma progressista, né? Enfim, mas essa questão de mulheres trans, eu percebo que a gente aqui no Brasil está muito mais avançada, né, nesse tema, né? E a minha vivência clínica, né, em relação à população trans, é mais com homens trans. Né? E como tem sido para você? É muito interessante acolher homens trans, porque, enfim, a gente percebe, assim, né, o quanto que ser socializado num lugar da feminilidade traz prejuízos, né? E isso está posto para homens trans, né, que vão transicionar, vão fazer essa nova percepção de si mesmo, né? Ou nova ou nem tanto nova, né? Nova para a gente que está vendo, né? De repente para eles não é tão nova assim. Mas tem marcas ali, né? Tem coisas que são marcadas, né? Essa coisa de fazer o chá revelação e botar rosa, né? Naquilo que, né, tem uma vagina, então é rosa. Isso traz marcas, né? E a gente vê essas marcas nessa vida adulta, né? Como é que é um homem trans na sua vida adulta, com essas marcas dessas cobranças da feminilidade em um outro momento da vida, né? Na infância, principalmente, né? Ali onde estão sendo socializados nesse lugar, né? E depois vão caminhando de forma mais autônoma, assim, né? De poder fazer as suas escolhas, assim, né? De fazer, não quero isso, me identifico assim, enfim. Mas isso traz marcas, né? E eu acho muito interessante isso, porque, de alguma forma, a gente ainda está discutindo sobre como essa feminilidade, ela pode ser muito prejudicial. Né?
Sim. Essa imposição, né, da feminilidade, ela pode ser muito adoecedora, né, para mulheres cis e para homens trans também, né? Isso está posto em algum lugar, né? E quando eu falo de feminilidade, eu não estou falando de maquiagem, cabelo e unha. Eu estou falando do exercício da docilidade, da subalternidade, da obediência, de não construir, de não conseguir construir uma noção de si mesmo, né? Isso homens trans vivenciam, né? Ninguém ali, quando pequenos, ninguém falou assim, né? Você é isso, você é aquilo, as pessoas não podem falar assim com você. Na verdade, o que ensinaram a eles foi: você tem que obedecer, você tem que ser uma boa menina, né? Você tem que ficar calada, né? Não foi a outra coisa que ensinaram para eles, né? E isso está posto aí na nossa vida adulta, né? Essa marca dessa feminilidade que adoece, está posto. E aí a transição do comportamento também é um lugar de violência e também um lugar de sofrimento, né? Nessa transição do comportamento, não apenas da parte visual, enfim, mas da forma de se portar mesmo, né? Igual você disse, assim, a nossa cultura silencia as mulheres. E aí fica uma coisa muito difícil, né? Porque esse homem trans, ele vai sair desse lugar, desse exercício dessa feminilidade, vai buscar novas referências, e o que ele encontra é uma masculinidade adoecida. Totalmente zoada. E assim, o que eu faço com a minha vida, né? Porque assim, eu vou me identificar com esse cara aqui, que agride, que é violento, que, enfim, né? E infelizmente, muitos acabam se incorporando a esse tipo de comportamento para pertencer, né? Afinal de contas, né? Qual é o maior desejo? Pertencer a um clube, né? Reconhecido, assim, né? E é interessante quando você fala até desse lugar de aprendizagem mesmo, né? Aquele livro da Complexo de Cinderela, né? Ela fala sobre isso, de que nós, mulheres, não aprendemos, né? A gente sabe que tem um caminho que seria essa liberdade, mas, ao mesmo tempo, não fomos ensinadas para ela, né? A gente é ensinada para esperar a salvação vir em algum momento, né? E aí, homens já são socializados para que eles vão, né, salvar. Então, eles são os que salvam e tudo mais. Então, fica complexo fazer, né, até conseguir se pertencer, né? Então, quando isso acontece, e aí a gente tem um processo muito midiático, quando a gente está andando, pelo menos no TikTok, de que existe aquela fala da feminilidade, né? Existe toda essa questão, né, da feminilidade, desse ser masculino também. Então, a gente vê falas bem controversas nas redes sociais, e que isso, de alguma forma, acaba entrando, né, quase, acho que, se eu não me engano, um dispositivo de tecnologia, né, que a Valesca fala, de que acaba entrando e a gente vai performando algumas coisas. Bom, as redes sociais é um super... uma pedagogia, uma forma de fazer essa pedagogia de gênero, né? Como ser, né? Então, as redes sociais estão aí colaborando bastante para, de alguma forma, colocar mulheres aqui, homens ali, né? Mulheres se comportem assim, homens assado, né? Até com né, esse boom da Barbie, né? Que vivenciamos aí, que eu particularmente amei, mas muitas mulheres trouxeram essa coisa assim, ai, vamos resgatar essa feminilidade, né? Que foi um ponto que eu fiquei assim, não tenho certeza que isso é uma boa coisa. Porque entendo essa coisa que nós mulheres, né, quando que a gente vai crescendo, né, vai se tornando adulta, e a gente é meio que coagida a abrir mão de tudo aquilo que é infantil, né? Então, né, que eu e a Aine, a gente tem um amor em comum,
né? E a gente é meio coagido a deixar isso de lado, né? Assim, agora isso não faz parte mais da vida. E o rosa, por exemplo, é infantilizado, né? Então, assim, agora você é uma mulher adulta, você não pode mais usar rosa, agora você só usa preto, né? Porque você já é uma mulher adulta. E eu entendo que essa coisa da Barbie aí, voltou essa discussão, assim, de vamos resgatar essa feminilidade, vamos voltar a usar rosa, né? Mas, assim, beleza, usar rosa é inofensível. Assim, o problema da feminilidade não é usar rosa, definitivamente. O problema da feminilidade é a subalternidade, é a docilidade, a submissão, é o silêncio, né? É o quanto que a gente aprende a tolerar o intolerável, né? Então, enfim, usar rosa não é um problema. Podem usar à vontade, né? Inclusive, amam, né? Então, só precisamos estar atenta, porque, assim, quando a gente fala vamos resgatar essa feminilidade, né? No imaginário comum, não tá só o rosa. Muita coisa empregada, né? É a mesma coisa de falar para os homens, vamos resgatar a masculinidade. Então, assim, o que é isso, né? Não é brincar de carrinho, né? A gente sabe o que está sendo dito na entrelinha, né? Então, assim, as redes sociais são um perigo nesse sentido de fazer essa pedagogia, né? De como é que eu me comporto, né? Como é que eu me comporto sendo mulher. E o jeito certo de me comportar sendo mulher é esse aqui. E o jeito certo de me comportar sendo homem é esse assado aqui. E que são dois lugares adoecidos. Sim. Acho que esse é um ponto, né? Que ambos estão adoecidos. Exato. Ali. E quando você estava falando até, quando falou da Barbie e tudo, né? A gente já conversou sobre essa questão de mulheres ali, enquanto se unirem, enquanto ter essa escuta, né? Porque às vezes a gente está falando do cuidado, que ainda assim é um ponto que a gente sabe que foi determinado para a mulher, então a gente olha a mulher enquanto esse lugar de protetora. E as relações, na verdade, acaba que isso ficou muito condicionado, né? Então, as mulheres estão cuidando o tempo inteiro. E chega nesses momentos que a gente acaba recorrendo a algumas possibilidades. E aí, nisso, você tem alguns grupos, né? Que você faz enquanto um grupo seguro, enquanto pode expressar essa questão de ser mulher, né? Então, teve o temática da Barbie, né? Houve também outras temáticas, também tem os grupos enquanto os conteúdos clássicos enquanto feminismo. Da onde que veio essa ideia? Todos os livros, todos não, né? A maioria dos livros feministas, elas fazem, sobre o tema X, né? Enfim, elas fazem todo o trabalho ali nos capítulos de desenvolver a ideia, e no final do livro, a gente sempre vai encontrar quais são as saídas, né? Porque, assim, os livros são uma grande cagada, estamos ferradas, qual é a saída para isso? Porque, assim, ninguém merece ficar nessa angústia, vamos pensar numa saída para isso. A maioria dos livros, o Segundo Sexo, o Amar para Sobreviver, vários livros, a saída é coletiva. Né? É a gente entender que sozinhas a gente não faz nada. A gente precisa a gente precisa coletivizar nossas dores. Né? Então a ideia dos grupos vem desse lugar, né? De entender o quanto é potente ter um espaço seguro para coletivizar as nossas dores. Ter esse espaço em que eu falo, eu me sinto assim, e você se reconhece se sentindo assim também, né? E eu acho que isso é terapêutico por si só, né? A partir do momento em que eu entendo que a minha angústia não é só minha, né? Isso é muito terapêutico, né? Então, a ideia vem mesmo de como que a gente sempre vai pensar, quando a gente está pensando aí nas questões, né, da mulher, a gente sempre pensa que a saída ela é coletiva. A gente não faz nada sozinha, né? Se a gente for pensar em saídas que são individuais, a gente está pensando em saídas que são liberais, né? Então, assim, e que não resolvem um problema. Resolve a dor na unha, não resolve o problema inteiro, né? Enfim, então, a saída, ela é coletiva, eu tenho isso muito claro. Né? Então, a ideia dos grupos é essa, é poder criar um espaço que é coletivo. Né?
E eu adoro, sou extremamente apaixonada por grupos, né? Eu me imagino aqui daqui uns 20 anos só fazendo grupos, né? Eu quero ser uma senhora que só faz grupos, uma velha bruxona assim, sabe? Que só faz grupos. Eu tenho muito prazer nisso, tenho muito prazer em estar com mulheres, e essa possibilidade, assim, de estar mais nesse lugar de horizontal com outras mulheres, né? Infelizmente, o ser psicólogo, às vezes, exige um pouco essa coisa distanciada, né? Claro que, dependendo da sua orientação teórica, tem mais possibilidades de aproximação, né? Mas ainda assim existe um lugar distanciado, um lugar que muitas vezes é vertical, né? E partindo de uma perspectiva feminista, inclusive pensando em uma psicologia feminista, a gente precisa horizontalizar essas relações, né? Então, os grupos é uma possibilidade, sabe, de ter uma relação mais horizontal, né? Então, sempre que eu faço grupo, assim, eu gosto de trazer meus causos também, eu gosto de colocar um pouco de mim ali, porque eu acho que faz a diferença ali de me conectar com outras mulheres, né? Eu acho que esse é o tempero, assim, né? Essa possibilidade de criar um ambiente que é horizontal mesmo, sabe? Enfim. Então, acho que vem desse lugar, né? Entender que essa questão, que a saída para as nossas angústias é coletiva. A gente precisa falar sobre isso em grupo. A gente precisa compartilhar com outras mulheres as nossas dores, as nossas vivências, as nossas questões, as nossas dúvidas. Vem desse lugar. Eu acredito muito nisso. Uhum. Tainá, dentro dessa ideia de grupos, o que você pensa sobre esse boom que tem acontecido, inclusive nas redes sociais, dos ciclos do chamado sagrado feminino? O que você acha disso? Por que eu pergunto isso? Porque, assim, é um espaço também que eu percebo que as mulheres socializam, né? Mas parece que tem uma outra pegada, às vezes, buscar referências simbólicas, por exemplo, parece que a Bíblia desses grupos é a mulher que corre com os lobos, né? Não sei se você já leu algo do tipo, e qual que é a sua visão sobre isso e, se possível, qual seria que diferenças você vê entre um grupo com essa pegada um pouco mais mística e simbólica e um grupo como os grupos que você conduz e acompanha? Eu, particularmente, gosto do Mulheres que Correm com os Lobos dentro de uma perspectiva psicanalítica. Né? Dentro de uma psicologia analítica, conforme a Clarissa propõe. Ela é uma psicóloga junguiana e ela escreve a partir desse lugar. Qualquer suposição aqui de misticismo aí já é por conta própria. Uhum. Né? Ela não escreve desse lugar místico, ela escreve de um lugar da psicologia. Né? Sim. Eu gosto muito de ler com esse viés analítico, com esse viés, inclusive, da psicanálise, né? Eu sou gestalt terapeuta, amo essa orientação, assim, isso me dá sentido de vida, assim, mas também gosto muito da psicanálise, por exemplo, né? Nada contra, né? O Fritz Perls teve o seu problema com o Freud e é problema dele, né? Eu sou eu, você é você, ele já disse, né? Eu gosto muito da psicanálise, né? Então, acompanho algumas mulheres que fazem esse trabalho psicanalítico mesmo, da leitura desse livro, e gosto, acho muito potente, né? Sobre grupos místicos, né, de mulheres, acho que é uma possibilidade também, né? Acho que, assim, cabe tudo, né? Tem muita... Tudo é possível, né? Tem a pessoa que vai na igreja e se sente bem com isso, tem a pessoa que vai no culto e se sente bem com isso, tem a pessoa que vai para o terreiro de Umbanda e se sente bem com isso. Assim, todos os grupos são possíveis,
né? E esse é uma das possibilidades. Não é a forma que eu trabalho, né? Acho meio coisa de mulher branca, né? Sendo uma mulher branca que tem um lugar de falar estranho. Sim, Não me entendo. identifico, pessoalmente, não me identifico com essa ideia do sagrado feminino, né? Mas essa é uma percepção minha, né? E, assim, não gosto também, assim, de criticar, porque eu sempre penso o seguinte, a gente nunca sabe o que estrutura um ser humano, sabe? O que é que dá sentido para aquele ser humano? E se essa mulher, assim, a única coisa que dá sentido para ela é isso, eu acho muito cruel a gente falar isso é porcaria. Sim, né? sim. E isso faz bem para muitas pessoas, inclusive, Exato. que seguem esses grupos, né? Sim, isso faz bem para algumas pessoas, né? Sim, sim. Eu faço essa pergunta porque, com um boom recente sobre a proibição das constelações familiares que são feitas por não psicólogos, né? Eu vejo também um lugar talvez, de risco desses grupos serem conduzidos por pessoas que não têm, assim, o manejo, sabe? Agora, digamos que eu sou uma mulher e aí, bom, agora eu dei a louca aqui que agora eu vou conduzir um grupo de sagrado feminino. E eu não tenho formação nenhuma, não tenho, entende? Porque você, por exemplo, você tem toda a sua experiência clínica, experiência com mulheres de diferentes culturas. Agora, uma pessoa, tipo, do nada, agora eu vou guiar um monte de mulheres. Como, né? Acho isso um pouco arriscado. Nesse sentido, sabe? Esse é o ponto, né? Não é assim, é legal ou não é, né? Esse é o ponto. O quanto esses grupos produzem um sofrimento, né? Como a gente estava falando. Qual é o problema de uma pessoa atuar com minorias sem consciência de onde essa minoria está localizada? Vamos falar aqui de mulheres. Então, qual é o problema de um profissional, de uma profissional atuar com mulheres sem letramento de gênero? O problema é perpetuar um sofrimento ou até mesmo incentivar, não incentivar assim, fortalecer um sofrimento. Acho que esse é o ponto, né? Quando a gente fala desses grupos místicos, eu acho que esse é um ponto, porque acaba sendo assim, né? A nova moralidade cristã, né? Essa moral cristã com uma outra roupagem. Então, a mulher acaba sendo muito culpabilizada, né? A mulher acaba sendo, enfim, esse lugar de opressão, ele acaba sendo fortalecido, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa... essa é uma crítica. Sim, sim. Esse com certeza é um ponto. Né? E, bom, falar em constelação familiar é isso, né? É um absurdo, é algo que vem de uma base de horrores, né? Vem de uma base de pedofilia, de machismo, de abusos, né? De culpabilização, de revitimização de mulheres já em sofrimento. Então, assim, pavoroso. Né? Violento. O problema desses grupos místicos é não ter consciência de gênero, consciência de classe e de raça. Né? Agora, se é uma mulher consciente, se é uma mulher que entende que, assim, cara, não é místico, né? É aquela coisa, assim, esse papinho, assim, de, porque os caras que entram na sua vida e te fazem sofrer é porque você está ajudando eles. Isso, assim, é um absurdo, né? E que é uma ideia muito perpetuada por esses grupos, né? Muito, muito, muito. E que é revitimizar, né? Que é culpabilizar essa mulher por comportamento dos homens que, assim, não é da nossa responsabilidade, né? Nem, muito menos culpa, né? E assim, para a gente já encerrando, qual, assim,
pensando que você é uma mulher, está nesse trabalho. Acho que envolve várias complexidades até sua ali junto, né? Então, o quão importante é para você estudar isso? Eu acho que é o sentido da minha vida. Eu não vejo outra possibilidade, assim, né? Eu até às vezes brinco assim, eu queria tanto ser essas blogueiras que falam groselha o dia inteiro na internet. Assim, só se eu nascesse de novo, entendeu? Porque nessa vida não vai rolar, né? Não tem como mais, né? A partir do momento em que a gente toma consciência do lugar que a gente está inserido, de quem nós somos, né? Do tamanho que é ser quem se é, não tem como voltar atrás, né? Então, eu acho que estudar questões de gênero, né, tem se tornado a razão, assim, de estar atuando, né? É para isso que eu trabalho. Né? Para que daqui a alguns anos a gente tenha uma sociedade um pouco mais libertária, pessoas mais emancipadas, mulheres mais potentes, mulheres felizes, se sentindo com o direito de vestir rosa e assistir Barbie com as amigas. Tá? É para isso que eu trabalho. Ai, Tainá, muito obrigada. Eu acho que, assim, falando por mim agora, é muito bom a gente poder conversar não só sobre esse tema, mas poder ter essas perspectivas que você trouxe hoje. Eu acho que a sua página é uma das que eu sigo, que eu mais me identifico, porque não é algo cru, sabe? Você consegue trazer realmente quem você é junto ali, né? Então, acho que todas essas trocas que a gente foi tendo, acho que é muito, muito rico, né? E aí até o pessoal, então, a Psi Tainá Suave, né? Seu Instagram. Você sempre posta lá, então, os grupos que, né, acho que vai ter mais um. Vamos ter. Esse mês de outubro, vamos ter eu tô Swift ultimamente, tô muito fã da Taylor Swift, então vamos ter um grupo de Swift, que vai chamar Círculo de Swift, que é Círculo de Mulheres, né? O projeto se chama Círculo de Mulheres, vai ser um círculo de Swift. E também vou fazer mais um encontro sobre 4 obras da Greta Gerwig, que dirigiu a Barbie, né? Para a gente pensar nesse processo de tornar-se adulta, né? Tornar-se uma mulher adulta. Em novembro a agenda está cheia também, né? A agenda está cheia em novembro. Em novembro é outra história. Aí é a Tainá pessoal aqui se resgatando e vivendo as coisinhas dela. Em outubro ainda tem espaço para encontro com outras mulheres nesse campo aí da psicologia. Mas muito obrigada, adorei estar com você. Obrigado, agradeço. Assim, para além de ser uma honra, não conhecia você, a Anne me falou super bem de você e conheci agora. É uma honra, é também um desafio, são perguntas muito delicadas. Eu, no meu lugar de homem branco aqui, fazendo esse tipo de pergunta, né? Enfim, mas eu gostei muito de ter essa oportunidade de estar aqui junto com vocês também. Uhum. Vou recomendar a sua página também para uma galera, né? Eu dou aula de yoga e meditação, então vou recomendar para uma galera, principalmente, assim, a maior parte dos meus alunos são mulheres, né? Então, vai ser bem legal, assim, ter essa partilha. E se caso alguma aluna, alguma amiga quiser fazer parte desses grupos, você também atende online? Os encontros também acontecem de forma remota? Como que é? Isso, os encontros são online, né? Em algum momento dessa vida, com certeza vai ser presencial, mas até esse presente momento é só online mesmo. Certo. Quem sabe no México. Quem sabe, por aí na vida. Vamos ver o que a vida nos reserva. Mas obrigada, eu adorei estar aqui com vocês, conversarem com vocês. Adorei nossa troca. E é isso. Estou aqui para o que precisarem. Só chamar. Obrigado. Obrigada. Então,
É isso, pessoal. Tem. Então, obrigada de novo, Tainá. Obrigada a vocês. E a gente vai conversando, então. Combinado. Tchau, gente. Prazer Até com mais. você. Tchau. Até. É isso, mano.